Sabe aquela dinâmica clássica da série A Feiticeira? O marido, James, todo empolgado, recebia o chefe e a esposa dele para um jantar importante, desses que podiam definir a carreira dele. A mesa estava pronta, o vinho aberto, o terno passado, tudo ia bem, até que a Samantha, a esposa bruxa do James, começava a aprontar. Bastava um mexer de nariz ou uma tia maluca aparecer do nada e pronto, o jantar virava um desastre cósmico. O chefe saía irritado, James ficava desesperado e a carreira dele ia para o espaço. Pois é, parece que o Lula resolveu fazer o mesmo episódio versão Planalto. O chefe da vez é o Donald Trump. O jantar virou uma reunião diplomática e quem ele quer levar para a mesa é a nossa feiticeira do caos, Janja. A diferença é que ela não tem poderes mágicos, o que é até bom, porque imagina o estrago se tivesse. Mas é feia, espalhafatosa e histérica como uma bruxa de desenho animado, daquelas que transformam um encontro importante num circo. E o pior, o Lula acha que isso vai ajudar. Mal sabe ele que do jeito que vai, a única coisa que a Janja vai transformar é a cara do Brasil. De vergonha. Sabe quando a cabeça parece uma avenida em hora de pico, com um carro buzinando de todos os lados? É assim que muita gente vive hoje. Ansiedade, estresse, pressão para todo lado. E aí entra em cena o cogumelo Juba de Leão. Pensa nele como aquele guarda de trânsito que chega para organizar o caos. Bota cada carro no seu lugar, abre espaço e a vida flui. Ele ajuda a acalmar a mente, melhora a memória e dá aquela clareza mental que a gente tanto precisa. E não para por aí, ele também cuida do intestino. Porque convenhamos, se o intestino está de mau humor, o cérebro fica ranzinza também. É equilíbrio de dentro para fora. Funciona para todo mundo, jovens precisando de foco, quem vive na correria e também para quem já passou dos 55 e quer manter a lucidez afiada. E olha a boa notícia, só hoje as 100 primeiras ligações têm 70% de desconto. E tem mais um detalhe importante, essa empresa acredita nos mesmos valores que nós, valores da direita, conservadores. É por isso que ela está aqui no canal. Então vamos dar aquela força. Cogumelo Juba de Leão. Foco, equilíbrio e bem-estar. Sem buzina na sua cabeça. A colunista Mortadela, Daniela Lima, porta-voz oficial da ala Esperança é a Última que Morre, contou no All News que o STF vê na aproximação entre Lula e Trump a principal chance de conter a crise diplomática com os Estados Unidos. Sim, eles acreditam piamente que o cara que vive falando que o Trump é um fascista vai conseguir resolver na conversa as sanções da Magnitsky. É o equivalente geopolítico de tentar apagar um incêndio com gasolina. As medidas atingiram ministros e familiares, e aí começou o chilique interno. Vamos acionar a justiça americana! Vamos fazer retaliação diplomática? Vamos escrever uma nota de repúdio em fonte itálica. Mas calma, os gênios togados decidiram apostar na diplomacia. Porque, segundo Barroso e Dino, é melhor conversar do que brigar. Ou seja, os mesmos que censuram, perseguem e prendem no Brasil, agora querem resolver na conversa. Tem um caminho que está sendo debatido e que foi colocado em, digamos, stop, né? Passos lentos, que é o acionamento da Justiça dos Estados Unidos via o escritório da Advocacia Geral da União em Washington. O Lula já colocou essa carta na mesa, inclusive diretamente no jantar que teve com o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso participou assim que houve a primeira edição da Lei Magnitsky, primeiro sobre o ministro, depois inflada para a sua família, seu instituto, esposa, enfim. Uma tentativa de estrangulamento
financeiro da família como um todo. Naquele momento, o ministro teria dito que não era necessário, aguarda, vamos esperar, ver se há alguma mudança no ambiente político, e assim como falou o ministro Luiz Roberto Barroso, né, de tentar resolver prioritariamente pela via da política, do que acionamento de judiciário. Num ato mais extremo, os ministros já falaram ali internamente, ainda mais porque havia a previsão de que todos os integrantes que votaram pela condenação de Bolsonaro na primeira turma, ou seja, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, fossem também sancionados pela Magnitsky. O que as pessoas que estão participando das conversas com os Estados Unidos dizem é que eles seguraram a Magnitsky para o restante da primeira turma já num gesto. Então, há uma expectativa de que essas conversas políticas supram. Agora, por conta da previsão de que outros seriam sancionados com a mesma lei de estrangulamento financeiro, o ministro Flávio Dino, inclusive, já indicou qual é o caminho a ser percorrido. É dizer que uma decisão sobre país estrangeiro que incida no Brasil tem que ser validada pela Suprema Corte. Então, não adianta os bancos daqui quererem operar no Brasil seguindo determinação estrangeira não validada pelo Supremo. Grosso modo, o que ele está dizendo é, para bloquear o Supremo inteiro, para impedir o ministro de receber salário, como chegaram a dizer, você vai ter de ter autorização do Judiciário do Brasil, senão não vai fazer. Então, são dois caminhos, ambos belicosos, que o Supremo não gostaria de percorrer nesse momento, e está apostando tudo nessa conversa que Luiz Inácio Lula da Silva deve ter com Donald Trump na semana que vem. Mas os ministros acreditam que essa conversa do 9 dedos com Trump vai salvar o dia. Eles realmente acham que o ex-presidiário que beija a mão do Hamas vai conseguir convencer o bilionário nova-iorquino. É o crossover mais improvável desde Vingadores, Ultimato, só que nesse caso o Thanos vence. E aí vem o plot twist digno de South Park. Lula decidiu levar a Janja para a conversa com Trump. Sim, o homem que está tentando consertar uma crise internacional achou que seria uma boa ideia levar a esposa burra e militante dele, que já o fez passar vergonha na ONU alguns dias atrás. Na cabeça dele, o Trump vai olhar para Janja e dizer: Nossa, que casal inspirador. Vamos perdoar o Brasil. Eu brinco muito com a Janjinha, dizendo para ela que a Unesco já me deu uns 10 prêmios para ela de presente, a mulher mais bem casada do planeta Terra. Então, e quando eu for conversar com o Trump, eu vou levar ela. Eu quero que ele veja. Lula disse: quero que ele veja. Meu amigo, o Trump já viu coisa demais, ditadores, socialistas e até o Biden tentando subir escada. Ele não precisa ver a Janja, coitado. Quero que ele veja. Stalinaço está pensando que o Trump vai ter a mesma reação apaixonada do Macron, cuja referência doméstica dispensa comentários. Eu adoraria ver a Janja posar ao lado da Melania Trump. Aí é que não vai fechar acordo nenhum. Ô 9 dedos, o Trump é casado com a Melania e a comparação com a Janja é dolorosa. É tipo colocar um Fusca 78 ao lado de uma Ferrari. Claro, pode ser que o gambá do Guarujá não queira usar a Janja para seduzir o Trump. Pode ser que ele só precise da Janja como cuidadora de idosos mesmo. As chances de Lula ter uma diarreia e se borrar todo durante a reunião são enormes. Então, uma mulher que saiba trocar fraldas geriátricas seria muito útil. E, sinceramente, talvez seja o melhor que ele possa fazer. Levar alguém para dividir a vergonha. Porque o Lula sozinho já é um vexame. Lula e Janja juntos são um spin-off de Os Trapalhões, dirigido por Tarantino. Eu só te peço uma coisa, Lula. Deixa ela falar bastante. Deu muito certo na última vez com o Xi Jinping. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém.
Em dado momento, segundo o relato da Andréia e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs, para propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréia e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. E o mais engraçado é que o Lula acredita mesmo que ela é articulada, charmosa, inteligente, ou seja, tudo que ele não é. Mas na prática, Janja serve para isso mesmo, para o Lula não passar vergonha sozinho. Ou talvez o Lula esteja sendo esperto pela primeira vez e queira usar a Janja como boi de piranha. Enquanto ela fala besteira, faz dancinha, tira selfie, vira meme, ele tenta passar despercebido. É o velho truque do mágico ruim, distrai o público com fumaça para esconder o truque mal feito. De todo jeito, se o Lula vai levar a Janja, eu recomendo que o Trump também leve um convidado. Elon Musk. Seria divertido de ver. Usina de navio? Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Da última vez que se viram, Lula e Trump trocaram 20 segundos de conversa. Trump convidou para a reunião na Casa Branca e o Nove Dedos, com aquele espírito destemido, disse: "Não posso, tô com a agenda cheia." Agenda cheia de quê exatamente? De coletivas para culpar o Congresso e chorar na ONU? Depois, os próprios assessores desmentiram. Lula estava com medo de ser humilhado, igual a todos os líderes de republiqueta que foram tentar bancar os malandros com Trump. Ele sabe que Trump é o tipo que começa a reunião com: Então, vocês ainda censuram jornalistas, né? Entre os temas do encontro está a negociação das tarifas americanas sobre produtos brasileiros, as mesmas tarifas criadas por causa das sanções e do autoritarismo. Ou seja, Lula vai implorar pelo fim de uma punição que ele mesmo provocou. É tipo ladrão pedindo desculpa ao alarme da loja. Durante o mesmo evento em que anunciou a ideia da reunião, Lula sancionou uma lei de licença maternidade e aproveitou para fazer o que faz de melhor: mentir e se autopromover. Ele disse: E não posso esquecer da minha companheira Janja. Quando eu perdi a Marisa, eu achei que meu mundo tinha acabado. E eis que Deus é tão poderoso que me deu a Janjinha para fazer com que eu viva, sabe, com a felicidade que eu estou vivendo hoje. Mas aí entra o plot twist da fofoca. Walter Sâmara, amigo íntimo de Lula por 25 anos, contou a Cruzoé que o relacionamento com Janja é antigo e que Marisa foi traída. Ou seja, enquanto o Lula dizia que a Marisa era o amor da vida dele, ele já estava no modo Tinder clandestino. Sâmara ainda contou que o Lula pediu para ele ser fiador do apartamento da Janja em Curitiba, e ela, como boa socialista, esculhambou o imóvel e não pagou as contas. É quase poético. A mulher que hoje prega empatia e justiça social já dava calote no fiador. A conclusão é simples. Janja já vive de dinheiro público desde os tempos do Orkut. E talvez por isso os filhos da Marisa não suportem a nova mamãe da revolução. No fim das contas, o STF quer usar o Lula como bombeiro da crise com os Estados Unidos, mas acabou chamando o palhaço da festa. Eles acham que a solução para o isolamento internacional é um jantar entre o bilionário que construiu arranha-céus e o sindicalista que não consegue subir um degrau sem tropeçar. E ainda por cima, com a presença da Janja, a versão 3D da expressão vergonha alheia. No universo de South Park, isso seria um episódio épico. No Brasil, é só mais uma segunda-feira. Então é isso.
STF tentando apagar incêndio com querosene, Lula achando que Trump vai cair no seu charme geriátrico e Janja pronta para brilhar como a diplomata da vergonha. Se tudo der errado, e vai dar, pelo menos a gente garante boas risadas. Porque, no Brasil, cada plano é um jantar do marido da feiticeira com o chefe. Uma mulher causando um show de vexames. A diferença é que a Samantha, pelo menos, era bonita, simpática e resolvia as trapalhadas no final com um estalar de dedos. Já a Janja, bem, essa não tem magia nenhuma, só o poder de transformar um constrangimento diplomático em tragédia internacional. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.